Ninguém no acampamento ousava contestar o rei. Quando Henrique I da Inglaterra exigiu um banquete de enguias, seus criados apenas se curvaram e correram para obedecer. Era uma noite fria de novembro de 1635 e o soberano, então com 67 anos, havia ordenado que uma mesa fosse preparada em pleno campo, nos arredores de Saint-Denis-en-Lyon, na Normandia. Ele retornava de mais uma campanha política para consolidar o trono inglês e resolver pendências com os barões normandos. Parecia estar em boa saúde, apesar da idade avançada. Mas poucos sabiam que naquela noite começaria a agonia, que encerraria uma dinastia. Henrique era conhecido por sua inteligência, firmeza no governo e um gosto peculiar por enguias. Enguias em vinagre, grelhadas, defumadas ou servidas com ervas. Quanto mais, melhor. Era uma obsessão, quase um vício. Médicos da corte haviam advertido o rei inúmeras vezes. O consumo exagerado poderia prejudicar seus intestinos já fragilizados. Mas ele ignorava os conselhos, como quem desafia os próprios deuses. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O cozinheiro real, pressionado pela pressa e pelo frio, não teve tempo de verificar cuidadosamente o estado das enguias. Algumas estavam mal conservadas. Mas quem ousaria dizer não ao rei? O banquete foi servido sob tendas iluminadas por tochas, entre risadas abafadas e o tilintar dos cálices. Henrique devorou prato após prato, com um brilho de prazer nos olhos. Era como se, por instinto, soubesse que aquele seria seu último grande festim. Horas depois, o silêncio caiu sobre o acampamento. Apenas os sons abafados dos cavalos e do vento noturno podiam ser ouvidos. E então, o grito, agudo, desesperado, vindo da tenda real. O rei estava se contorcendo de dor. Seu abdômen parecia em chamas. Os médicos foram chamados às pressas, mas tudo o que podiam fazer era aplicar compressas de vinagre e rezar. A cada minuto, Henrique suava mais, seus olhos reviravam, e seus gemidos se transformavam em súplicas sussurradas. Foi a enguia, murmurou um dos médicos, pálido como um lençol. O rei está com o ventre envenenado por dentro. Ou talvez apodrecido. No dia seguinte, a notícia se espalhou entre os soldados. O rei estava morrendo. E com ele, a estabilidade de um império inteiro. Porque Henrique I, em sua obsessão por controle, havia garantido que apenas um herdeiro legítimo governaria após ele, sua filha Matilda. Mas ninguém no reino estava preparado para uma rainha, e menos ainda para o vácuo de poder que sua morte deixaria. Mas naquela noite fatídica, ninguém pensava em política. Dentro da tenda, o rei gritava, suava e perdia as forças. As enguias que tanto amava agora pareciam vivas dentro dele, dilacerando seus órgãos por dentro. Uma dor que nem seus piores inimigos desejariam. Ele, que enfrentara traições, rebeliões e guerras, agora era vencido por seu próprio apetite. Ao cair da noite, seu corpo começou a ceder. Os médicos diziam que seus intestinos haviam se rompido, causando uma infecção mortal. Era o início do fim, e não haveria cortejo fúnebre glorioso. Não haveria despedida triunfal, apenas uma morte lenta, solitária, no meio do nada, com o gosto metálico de sangue e enguia ainda na boca. O sol ainda não havia surgido, mas o acampamento já estava desperto. Não por ordens, mas pelo terror. A cada gemido abafado vindo da tenda real, um novo calafrio percorria a espinha dos soldados e conselheiros. O rei Henrique, homem de pulso firme, senhor de vastos territórios, agora jazia reduzido a um corpo febril, retorcendo-se em uma cama improvisada, com as entranhas destruídas por dentro. Os médicos já não mentiam. A morte era certa, e viria em questão de horas ou, na melhor das hipóteses, dias. Lá fora, ninguém falava em voz alta.
Apenas cochichos, olhares desviados, preces silenciosas. Alguns servos choravam em segredo. Outros, mais experientes, já faziam mentalmente os cálculos políticos. Quem assumiria o trono? Como reagiriam os nobres da Normandia e os barões ingleses? Um abismo se abria e todos o sentiam sem precisar nomeá-lo. Henrique I tinha muitos filhos ilegítimos, pelo menos 20, mas só reconhecia oficialmente sua filha Matilda como herdeira legítima. No entanto, o reino não era gentil com mulheres no poder. E Matilda, apesar de inteligente e bem preparada, carregava o fardo de ser mulher em um trono pensado para homens. Pior, seu casamento com o conde de Anjou, inimigo ancestral da Normandia, havia criado tensões difíceis de apagar. Enquanto isso, dentro da tenda, o rei delirava. Murmurava nomes de filhos, rivais, amantes, santos e fantasmas. Por vezes chamava por seu irmão Guilherme, morto há décadas. Noutras, pedia perdão por erros que ninguém ali compreendia. Era como se no limiar da vida, sua mente tentasse ajustar contas que nunca foram resolvidas em vida. Matilda estava a centenas de quilômetros dali, em Anjou. Não havia tempo de chamá-la. O corpo do rei ainda respirava, mas sua autoridade já começava a ruir. A ausência de um sucessor forte e presente alimentava um medo ancestral, o da guerra civil. E havia um nome sussurrado entre os soldados: Estevão de Blois, primo do rei. Ambicioso, popular, presente. Estevão estava, por coincidência ou astúcia, não muito longe dali. Quando ouviu a notícia sobre a doença súbita do rei, não hesitou. Montou em seu cavalo e partiu em segredo rumo a Londres. Ele conhecia os homens certos, os nobres influentes, os bispos com sede de estabilidade, e sabia: bastava chegar primeiro. Não importava a legalidade, importava o tempo. E Matilda estava longe demais. Na madrugada seguinte, o corpo do rei estava imóvel. A respiração irregular cessara. Seus olhos, antes vivos e calculistas, estavam abertos, mas vazios. Ninguém ousou fechar suas pálpebras, até que um velho servo se aproximou com mãos trêmulas e cobriu o rosto do rei com um pano de linho. E então, pela primeira vez em dias, o silêncio se tornou absoluto. Henrique I, o último filho sobrevivente de Guilherme, o conquistador, estava morto. Não em batalha, não por envenenamento político, nem por traição, mas por seu próprio apetite. A ironia era insuportável para alguns. O rei que dedicou a vida ao controle absoluto, que temia desordem mais do que a morte, deixava para trás justamente o que mais temia: o caos. Os médicos não sabiam como preservar o corpo, e o transporte para a Inglaterra seria longo e difícil. Decidiram então embalsamar o cadáver com métodos rudimentares. Abriram o corpo, retiraram os órgãos apodrecidos e os enterraram ali mesmo, no campo, sob uma pedra simples. O coração do rei ficou na Normandia. O resto partiria de navio para Reading, onde Henrique desejava ser enterrado. Enquanto isso, rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que o rei fora envenenado por rivais políticos, outros que era punição divina por seus pecados com mulheres e bastardos. Havia até quem acreditasse que as enguias estavam possuídas por espíritos do mar. Mas a verdade era mais banal, mais cruel e mais humana. Ele morreu por gula, negligência e orgulho. Na manhã seguinte, as carruagens partiram. No interior, um caixão pesado, envolto em linho e silêncio. Do lado de fora, uma Inglaterra à beira do abismo, prestes a mergulhar em um dos períodos mais sombrios de sua história, a anarquia. E tudo começara com um banquete. Um simples banquete. A morte de Henrique me deixou mais do que um vazio na tenda real. Deixou um reino sem norte. Enquanto o corpo do monarca atravessava lentamente a Normandia, rumo ao mar, levado por soldados silenciosos e temerosos, o verdadeiro drama
se desenrolava em ritmo vertiginoso em solo inglês. Porque naquela terra, onde o direito era moldado pela força e pelo tempo, uma simples ausência poderia ser interpretada como renúncia. Matilda, a herdeira legítima, ainda não sabia da morte do pai. Mesmo que soubesse, o tempo não estaria ao seu favor. Não havia telégrafo, nem mensageiro veloz o suficiente para vencer as correntes de ambição que já começavam a se agitar em Londres. E entre todos os que sentiam o cheiro do poder, ninguém se movia com mais destreza que Estevão de Blois. Estevão era primo do rei, mas muito mais que isso. Era carismático, educado, conhecedor dos jogos de corte e presente. Ao contrário de Matilda, que era mulher, estrangeira e ausente. Estevão sabia que os barões ingleses, embora jurassem lealdade a Henrique, jamais aceitariam Sarrain, uma rainha sem resistência. Ele só precisava oferecer uma alternativa, ele mesmo. Assim que recebeu confirmação da morte de Henrique, Estevão deixou a Normandia em segredo. Viajou velozmente para a costa, embarcou num navio mercante e atravessou o Canal da Mancha sob céu nublado e mar revolto. Seu rosto, sob o capuz, não denunciava ansiedade, mas cálculo. Ele não era um guerreiro nato, mas sabia manipular alianças. E agora, com o trono vazio, cada segundo importava. Chegando a Londres, foi direto ao encontro do bispo Henrique de Blois, seu irmão, figura central na hierarquia eclesiástica da Inglaterra. Sabia que nada se decidiria sem o apoio da Igreja. O clero, temeroso da instabilidade, via com maus olhos a sucessão de Matilda. Mulher, casada com o conde de Anjou, um inimigo tradicional, ela representava o risco da influência francesa no coração do reino inglês. Estevão usou cada carta que tinha. Prometeu proteger os direitos da Igreja. Jurou manter os privilégios dos nobres e acenou com estabilidade. Em troca, exigia apenas uma coisa: a coroa. No início, houve hesitação, mas bastaram poucos dias, algumas bolsas de ouro e discursos bem posicionados para que os primeiros apoios surgissem. Enquanto isso, as notícias da morte de Henrique I começavam a se espalhar, e com elas o pânico. Em algumas regiões, barões locais ergueram fortalezas, estocaram grãos e armas, preparando-se para uma possível guerra civil. Em Winchester, os escribas do rei redigiam mensagens urgentes a Matilda, implorando que ela retornasse o quanto antes. Mas o tempo era cruel, e Estevão mais rápido. No dia 22 de dezembro de 1135, menos de 3 semanas após a morte de Henrique, Estevão foi coroado rei da Inglaterra na abadia de Westminster. O arcebispo colocou a coroa sobre sua cabeça com mãos trêmulas, talvez por fé, talvez por medo. Os sinos soaram, o povo se reuniu, e o novo rei fez promessas solenes, paz, justiça e continuidade. Mas aquilo não era uma coroação, era uma usurpação mascarada. O juramento feito a Matilda anos antes, assinado por todos os barões do reino, fora quebrado como se nada valesse. A palavra do rei morto, desfeita pela pressa dos vivos. E naquele momento, no coração do reino, nascia uma guerra invisível, feita de cartas secretas, alianças quebradas e espadas afiadas. Em Anjou, Matilda recebeu a notícia como um golpe no estômago. Seu pai estava morto, o trono roubado, e ela, herdeira legítima, agora vista como ameaça. Silenciosa, queimou as cartas diante da lareira. E então, com um olhar de pedra, ordenou: reúna meus homens. A Inglaterra terá que se lembrar de quem eu sou. A terra dos reis estava prestes a mergulhar num conflito sangrento. Estevão reinava, mas sua base era feita de areia, e Matilda vinha com uma maré. Quando Matilda leu pela última vez o nome de Estevão em uma carta selada com o brasão de Winchester, seus olhos não demonstraram raiva. O que emergiu de seu semblante foi algo mais silencioso, mais perigoso: convicção. Na lareira do castelo em Anjou,
O pergaminho que anunciava a coroação do primo se retorceu em chamas. E naquele crepitar seco, nasceu uma decisão que mudaria o destino da Inglaterra. Ela não era apenas filha de Henrique I, era sua herdeira. E não permitiria que a história a esquecesse. Durante toda a juventude, Matilda havia sido moldada como instrumento político. Aos 8 anos, foi enviada ao Sacro Império Romano-Germânico para se casar com o imperador Henrique V. Ali, aprendeu latim, táticas diplomáticas e a arte de comandar homens com a autoridade de um trono. Ao enviuvar, voltou à Inglaterra não como mulher derrotada, mas como imperatriz. E foi assim que seu pai decidiu. Matilda governaria após ele. Mas poucos em seu país estavam prontos para aceitar uma mulher coroada sem um marido forte ao lado. E seu novo marido, o conde Godofredo de Anjou, era tudo menos popular entre os nobres normandos. Jovem, ousado e de sangue angevino, um rival hereditário da Normandia, ele era visto mais como ameaça que como consorte. Por isso, ao invés de correr para Londres com um exército, Matilda escolheu outro caminho: silêncio e estratégia. Recolheu aliados, sondou lealdades e mediu palavras. Ela sabia que não bastava ter direito. Era preciso convencer, dividir, corromper, tal como Estevão havia feito. Do outro lado do canal, o novo rei tentava consolidar sua posição. Havia sido coroado, sim, mas não por todos aceito. Muitos barões hesitavam, não por lealdade a Matilda, mas por medo do caos. A coroa de Estevão era leve, não em ouro, mas em legitimidade. E ele sabia disso. Por isso correu a nomear aliados, distribuir terras, prometer estabilidade. Mas em cada novo título entregue, em cada fortaleza concedida, plantava-se uma semente de traição futura. Enquanto Estevão se apressava para apagar chamas invisíveis, Matilda preparava o sopro que reacenderia o fogo. Seu primeiro movimento foi pessoal: garantir o apoio de seu meio-irmão, Roberto de Gloucester. Filho bastardo de Henrique I, Roberto era respeitado por sua lealdade, coragem militar e senso de justiça. Ao saber da traição contra sua meia-irmã, não hesitou. Jurou apoiá-la até o fim. Roberto não era apenas um homem de armas, era também ponte entre Matilda e os nobres indecisos. Muitos ainda lembravam do juramento que haviam feito ao rei Henrique, prometendo lealdade à filha. A usurpação de Estevão, embora política, ainda pesava na consciência de alguns. Bastava uma faísca, e Matilda poderia incendiar meio reino. Enquanto isso, o povo sentia. Não compreendia todos os jogos da elite, mas percebia a instabilidade. Os preços dos grãos subiam, guardas privados surgiam nas aldeias, fortalezas erguiam muros às pressas. Era como se uma tempestade se aproximasse, e todos aguardassem o trovão que quebraria o céu. Esse trovão veio com um parto. Em 1136, Matilda deu à luz um filho, Henrique, e com isso, sua pretensão ao trono ganhou uma nova força. Agora, não era apenas uma mulher querendo governar. Era uma rainha-mãe, guardiã de um príncipe. A dinastia de Henrique I não havia terminado. Ainda havia sangue real. E os nobres sabiam. Se Matilda vencesse, aqueles que a traíram pagariam caro. Com o passar dos meses, as alianças começaram a se mover como peças de xadrez. Cidades antes leais a Estevão passaram a se corresponder secretamente com Roberto. Cavaleiros mudavam de lado nas estradas. Bispos hesitavam em suas preces. A Inglaterra tremia, não sob a espada, mas sob a dúvida. Estava claro, um confronto viria. Não apenas entre dois pretendentes ao trono, mas entre dois mundos. De um lado, a velha ordem patriarcal de coronéis e igrejas, que preferia a estabilidade à justiça. Do outro, a reivindicação ousada de uma mulher, instruída, decidida e cada vez mais cercada de homens dispostos a morrer por ela. E assim, enquanto os ventos do inverno sopravam nas colinas de Anjou, Matilda vestiu-se com armadura pela primeira vez em anos e sussurrou para si mesma:
Não sou só filha de um rei, sou a mãe de outro. Em uma manhã cinzenta de 1139, os portos da Normandia pareciam se calar diante do que acontecia. No convés de um navio robusto, Matilda observava o mar como se ele carregasse o destino de gerações. Seus cabelos estavam presos com firmeza. As vestes simples escondiam a nobreza do sangue, mas o olhar era de aço. Ela não era mais apenas a filha de Henrique I. Não era apenas a mãe de um príncipe. Agora, era a imperatriz que ousaria cruzar o Canal da Mancha não como viúva, mas como pretendente à coroa de Inglaterra. Seu irmão bastardo, Roberto de Gloucester, já havia atravessado antes dela, abrindo caminho, espalhando cartas, recolhendo lealdades. Mas ela sabia, para convencer o povo, ela mesma teria que pisar no solo inglês, mostrar o rosto, tornar-se símbolo. Era uma jogada arriscada. Estevão já havia consolidado parte de seu poder, coroado, reconhecido, com bispos e barões ao redor. Mas sua base era instável, feita de promessas e medo. A viagem não foi tranquila. Ventos violentos quase viraram os barcos. Mas Matilda insistiu. Desembarcou no litoral de Arundel, sob o olhar atento de aliados e espiões. Alguns esperavam vê-la como uma dama frágil, outros como uma ameaça. Mas quando ela desceu do navio, não era nenhuma das duas. Era uma figura serena, mas irredutível. E aquele desembarque, aparentemente silencioso, marcaria o início da guerra que mergulharia a Inglaterra na chamada anarquia. Estevão, informado às pressas da chegada da imperatriz, hesitou. Esperava que Matilda permanecesse na França, onde poderia ser ignorada ou isolada. Mas agora ela estava em solo inglês, com aliados, com sangue real, e com o apoio de muitos que se lembravam do juramento feito ao velho Henrique I. Ainda assim, Estevão tentou uma manobra de contenção. Cercou o castelo onde Matilda estava hospedada e exigiu sua rendição, mas não ousou atacá-la diretamente. Matilda, habilidosa, usou a diplomacia para negociar uma saída temporária e foi escoltada até Bristol, onde Roberto de Gloucester comandava um verdadeiro reduto rebelde. De lá, a guerra começou de fato, não com grandes batalhas campais, mas com cerco, espionagem, deserções. Vilas mudavam de lado. Fortalezas trocavam bandeiras da noite para o dia. A população civil, camponeses, monges, mulheres, era arrastada pelo vendaval de instabilidade. Estevão tentava governar, mas sua autoridade era questionada. Matilda tentava avançar, mas seus recursos eram limitados. Em 1141, o inesperado aconteceu. Na Batalha de Lincoln, Estevão foi capturado pelas forças de Roberto. Acorrentado, o rei usurpador foi levado como prisioneiro, e a Inglaterra ficou, por um breve instante, sem rei. Matilda aproveitou. Marchou até Londres, mas ao chegar não encontrou aplausos. Encontrou desconfiança, hostilidade e resistência. Os nobres hesitavam. O povo temia. Mesmo com o inimigo preso, Matilda não conseguia consolidar sua posição. Sua atitude, firme e imponente, era lida por muitos como arrogância. Não lhe perdoavam ser mulher e agir como rei. Ela tentava comandar, mas os próprios aliados murmuravam. Alguns achavam que ela deveria ceder, ser mais graciosa, buscar acordos. Mas ela não nascera para agradar, nascera para reinar. A coroação prevista para acontecer em Westminster foi cancelada às pressas quando os cidadãos de Londres se revoltaram contra sua presença. Matilda recuou, e nesse recuo, Estevão ganhou tempo. Sua esposa, Matilde de Boulogne, organizou uma contraofensiva. Com lealdades compradas, fortalezas cercadas e líderes inimigos abatidos, ela libertou o marido. E o equilíbrio de forças voltou ao impasse. A guerra continuaria por anos. Nenhum lado seria forte o bastante para esmagar o outro. A terra inglesa mergulharia em uma década de fome, pilhagem e incerteza. Mas naquele ano, 1139, quando Matilda desceu do navio com os pés firmes e o rosto descoberto,
A história da Inglaterra já havia mudado para sempre. Porque foi ali, entre o mar e a lama, que uma mulher ousou desafiar todos os homens que a chamaram de incapaz. O ano era 1642. O que restava da Inglaterra não era mais um reino, mas um campo de batalha contínuo. Um mosaico instável de fortalezas sitiadas, aldeias queimadas e famílias divididas. A luta entre Matilda e Estevão já não era apenas pelo trono. Era pela própria definição de autoridade, de justiça, de destino. Os barões, cada vez mais sedentos de poder local, agiam como reis de seus próprios territórios. A lei, aquela que se sustentava pela força das lanças. Matilda, mesmo sem a coroa formal, ainda era chamada por seus seguidores de Imperatriz dos Ingleses. A essa altura, não havia castelo, mosteiro ou estrada que não tivesse ouvido seu nome, como esperança para uns, maldição para outros. Ela se refugiava em Oxford, cidade que ainda resistia às investidas de Estevão. Mas cercada por inimigos, começava a ver seu círculo se fechar. Em dezembro, o rei Estevão, reorganizado e com o apoio renovado da igreja, lançou um cerco feroz a Oxford. Matilda estava dentro do castelo. A neve caía incessantemente e os mantimentos diminuíam. Por semanas, os muros resistiram. Mas a fome não perdoa. Muitos conselheiros suplicavam: renda-se, antes que morra de frio ou fome. Ela negava com um olhar silencioso, cada vez mais magra, mas firme como pedra. Então, numa das noites mais geladas do inverno, a lenda aconteceu. Com o rio congelado e a paisagem branca como um véu fúnebre, Matilda vestiu-se com mantos brancos, disfarçando-se na neve. Escapou do castelo com apenas alguns cavaleiros leais, caminhando a pé, atravessando o gelo silenciosamente, enquanto as tropas de Estevão dormiam em tendas mal aquecidas. Quando perceberam sua fuga, já era tarde demais. Ela havia desaparecido na noite, como um fantasma coroado de neblina. O feito virou história nas tavernas e nos salões. Matilda, a mulher que fugiu da morte certa caminhando sobre o gelo. Mas sua lenda não bastava para vencer a guerra. A cada ano, seus aliados se esvaíam. Roberto de Gloucester continuava lutando ao seu lado, mas estava cansado. As finanças minguavam, e os barões, aqueles que juravam lealdade, já começavam a olhar para o futuro de outro jeito. Estevão também não governava em paz. Mesmo com a imperatriz em retirada, sua autoridade era contestada. Cada concessão a um barão custava-lhe parte do controle. Sua esposa, Matilde de Boulogne, governava com mais eficácia que ele, mas até ela começava a duvidar da possibilidade de paz. A Inglaterra estava doente. O povo morria mais por espadas internas do que por invasores estrangeiros. A fome se espalhava como praga. Colheitas eram saqueadas por soldados. Mosteiros, antes intocáveis, eram pilhados. Crianças eram vendidas por um pedaço de pão. Muitos camponeses já não sabiam quem era rei. Apenas que o céu parecia ter esquecido a ilha. Em meio a esse caos, Matilda tomou uma decisão amarga. Começou a recuar. Não por fraqueza, mas por cálculo. Sabia que a guerra prolongada apenas destruía as bases que um dia sustentariam o reinado de seu filho, Henrique. O menino crescia em Anjou, educado por tutores e guerreiros, aprendendo não apenas a reinar, mas a sobreviver. Enquanto isso, os relatos sobre a imperatriz se tornavam cada vez mais contraditórios. Alguns diziam que ela enlouquecera, trancada em castelos vazios, conversando com retratos do pai. Outros juravam tê-la visto caminhando entre os pobres, disfarçada, oferecendo moedas e pedindo perdão pelas mortes da guerra. A verdade estava no meio. Ela não havia desistido, mas aprendera a esperar. A guerra, que começou com estandartes e promessas, agora se arrastava como um animal ferido. E enquanto os nobres disputavam cidades, o povo comum enterrava filhos, fugia de incêndios e rezava por um rei, qualquer um, que trouxesse fim à dor. Em uma carta enviada ao filho, Matilda escreveu: não conquiste um trono pelo ódio. Conquiste-o pela permanência. Eu lutei. Tu irás vencer. Essa carta, selada com cera vermelha e lágrimas secas,
Atravessou mares, mãos e séculos. Porque o que ela não sabia, ou talvez soubesse, era que a guerra que a Inglaterra vivia não era só dela. Era de todos que um dia ousaram sonhar com justiça num mundo construído sobre espadas. As cinzas da guerra ainda pairavam no céu quando Matilda finalmente entendeu que não venceria com sua espada, nem com sua palavra, nem com o peso do nome que carregava. Seu exército, agora reduzido, defendia poucos castelos espalhados, o ouro escasseava. A fome alastrava-se entre camponeses e soldados. A Inglaterra, antes ilha de reis, havia se tornado uma terra de lobos, onde ninguém governava, mas todos se matavam. Ainda assim, Matilda recusava-se a desaparecer. Vivia agora entre Winchester e os arredores de Devizes, longe da corte, mas próxima das intrigas. Participava das decisões políticas, ainda comandava tropas quando necessário. Mas o fulgor de seus primeiros passos havia sido desgastado pela brutalidade dos anos. Era, enfim, a mulher que sobreviveu ao próprio levante. Em 1647, a dor atingiu seu núcleo mais profundo. Roberto de Gloucester, seu meio-irmão, o braço direito, aquele que havia sustentado sua pretensão desde o início, caiu morto de febre. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal, foi um terremoto político. Muitos dos barões que ainda se mantinham fiéis à causa de Matilda o faziam apenas por lealdade a Roberto. Sem ele, começaram a desertar como ratos abandonando um navio à deriva. Na mesma época, Matilda recebeu uma carta de Anjou. Era de seu filho Henrique, agora com 14 anos. Ele não mais era um menino, mas um jovem ansioso por provar seu valor. Pedia, quase exigia, permissão para cruzar o canal e lutar, dizia estar pronto. Dizia querer reclamar o trono de seu avô com o sangue do neto. Matilda hesitou, por semanas, mas sabia que o tempo não esperava pelos fracos, e se ela não podia mais lutar, ele teria que lutar por ela. Henrique Plantageneta atravessou o mar com uma pequena tropa, financiada com o pouco que restava do tesouro da mãe e com empréstimos arriscados. Desembarcou em Inglaterra como se fosse apenas mais um cavaleiro entre tantos. Mas havia algo em seu porte, no tom de sua voz, que fazia os homens prestarem atenção. Era Matilda ali. E era Henrique Primaste. E era também algo novo, algo que a terra ainda não conhecia. Um rei em formação, moldado pelas cinzas de uma guerra interminável. A primeira campanha de Henrique foi um fracasso. Sem apoio militar sólido, sem conhecimento profundo das rotas e castelos, foi derrotado e forçado a voltar à Normandia. Mas não se abalou. No ano seguinte, tentou de novo e fracassou de novo. Ainda assim, não desistiu. Enquanto isso, Estevão envelhecia. Sua força diminuía, mas seu orgulho permanecia intacto. A guerra o havia consumido. Perdera amigos, filhos, fé, mas não cedia. Sabia que o reino se fragmentava em suas mãos, mas também sabia que, se morresse sem garantir sua sucessão, tudo o que conquistara seria pó. O destino, sempre irônico, ofereceu a Estevão uma última lição. Em 1153, seu filho e herdeiro, Eustácio, morreu subitamente. Dizem que foi febre. Outros falam em veneno. Pouco importa. O fato é que Estevão, pela primeira vez em anos, olhou para o trono e não viu ninguém atrás dele. Apenas sombras. Nesse mesmo ano, Henrique Plantageneta retornou à Inglaterra, pela terceira vez. Desta vez, o cenário era diferente. Muitos barões já estavam exaustos da guerra. Já haviam trocado de lado 3, 4 vezes. Tudo o que desejavam agora era paz. E viam naquele jovem de cabelos ruivos e olhos decididos uma possibilidade. Não uma certeza, mas uma esperança. As batalhas diminuíram, os cercos cessaram e os rumores cresceram. Estevão, enfraquecido, finalmente aceitou conversar. Matilda, embora afastada da linha de frente,
Ainda escrevia cartas, pressionava aliados, orientava o filho à distância. Seu sonho, já não de governar, mas de ver o sangue real restaurado ao trono, estava a um passo de se realizar. Na Catedral de Winchester, os primeiros acordos foram esboçados, e pela primeira vez desde a morte de Henrique Pinenre, dois lados sentaram-se à mesma mesa, sem espadas sobre ela. Estava claro. A guerra não havia sido vencida com batalhas, mas com resistência. E Henrique, o neto do rei que morreu por comer demais, estava prestes a ser reconhecido como herdeiro da Inglaterra. Em novembro de 1153, os sinos da Catedral de Winchester não tocavam por um nascimento, nem por uma coroação. Tocavam por um possível fim. Após quase 20 anos de guerra, fome e traições, dois exércitos paravam diante da possibilidade de fazer algo que ninguém mais acreditava possível: selar a paz. De um lado estava Estevão de Blois, rei coroado, mas envelhecido. Suas mãos tremiam mais do que sua voz. A morte recente de seu único filho legítimo, Eustácio, havia deixado um vazio que nem os bispos conseguiam consolar. Pela primeira vez, Estevão olhava para o trono não como símbolo de glória, mas como maldição. Tinha a coroa, mas não mais o futuro. Tinha o título, mas nenhum herdeiro. Do outro lado estava Henrique Plantageneta, jovem e determinado, o reflexo vivo do que Estevão um dia sonhou ser. Herdeiro forte, respeitado, desejado pelos nobres. Apesar de sua juventude, carregava nas costas os anos de guerra travados por sua mãe, Matilda. Era, para muitos, a última chance de estabilidade. O encontro entre os dois foi marcado para o interior da catedral, sem armas, sem guardas, apenas os conselheiros mais próximos e o silêncio pesado de uma Inglaterra quebrada. Dizem que, quando se olharam pela primeira vez, não foi com hostilidade, foi com exaustão. Ambos haviam enterrado homens demais, amigos demais, filhos demais. A proposta era simples e, ainda assim, revolucionária. Estevão permaneceria rei até sua morte. Em troca, reconheceria Henrique como herdeiro legítimo. Alguns conselheiros de Estevão protestaram. Diziam que isso traía o sangue de Eustácio. Mas o rei, com olhos opacos, apenas respondeu: Eustácio está morto, e o trono não pode ser enterrado com ele. Do lado de Henrique também havia dúvidas. Muitos de seus seguidores queriam a vitória total, a expulsão de Estevão, a glória final. Mas Matilda, mesmo à distância, interveio com sabedoria. Não é a vitória que coroa um rei, mas o reino que o aceita. O acordo foi selado. Chamado mais tarde de Tratado de Wallingford, ele marcaria o fim da anarquia. Um documento curto, mas escrito com o sangue de uma geração inteira. Nele, Estevão prometia que Henrique herdaria a coroa pacificamente. Em troca, Henrique garantiria que Estevão reinasse em seus últimos dias, com honra e sem oposição. Quando a notícia se espalhou, o reino reagiu como quem ouve que uma guerra distante finalmente terminou. Não houve júbilo imediato. Apenas silêncio, lágrimas contidas e, em alguns vilarejos, orações tímidas. A paz, depois de tanto tempo, parecia algo irreal. Estevão retornou a Londres, não como vitorioso, nem como derrotado, mas como um homem que havia sobrevivido a si mesmo. Nos meses seguintes, afastou-se progressivamente do governo, deixando espaço para que Henrique estabelecesse contatos, ganhasse apoio, preparasse o terreno. Matilda, ao saber do tratado, não chorou, não sorriu. Apenas sentou-se sozinha no jardim do mosteiro onde agora residia e escreveu mais uma carta ao filho. Nela dizia: lutei para que um dia você não precisasse lutar, mas ainda assim, você lutou. E venceu não por força, mas por saber esperar. A carta nunca foi respondida. Henrique não precisou. Sua próxima resposta viria diante de todo o reino, porque no ano seguinte, em 1654, Estevão morreu, em sua cama silenciosamente, com a coroa repousando perto do travesseiro. E naquele instante, sem derramamento de sangue,
Henrique Plantageneta foi proclamado rei da Inglaterra. O ciclo iniciado com a morte absurda de Henrique I por causa de enguias em excesso, enfim se encerrava. Mas o que nascia com Henrique II não era apenas um novo reinado. Era o início de uma dinastia que dominaria a Inglaterra por mais de 3 séculos. Em 19 de dezembro de 1154, a abadia de Westminster encheu-se de vozes solenes. Cânticos antigos ecoavam sob as abóbadas, enquanto os nobres curvavam as cabeças. No centro do altar, com a espada cerimonial nas mãos e o olhar fixo no infinito, Henrique II Plantageneta ajoelhava-se para receber a coroa de rei da Inglaterra. Mas se alguém esperava ver um jovem eufórico, encontraria outro rosto, o de um soberano já marcado pelos desastres do passado, moldado pela luta, educado nas trincheiras da anarquia. Ele tinha apenas 21 anos. O jovem Henrique não herdava um reino, herdava um campo de ruínas políticas. As cidades estavam empobrecidas, os castelos em disputa, e os barões eram mais senhores de guerra do que nobres de um rei. Durante os anos da Guerra Civil, muitos haviam construído fortalezas sem autorização real. Impostos eram recolhidos à força, e a autoridade da coroa era um conceito vago. Mas Henrique vinha preparado. Uma de suas primeiras ordens foi demolir os castelos ilegais construídos por barões durante a anarquia. Era um gesto simbólico e prático, mostrar que a era do cada um por si havia terminado. Também destituiu diversos oficiais corruptos, reorganizou a justiça real e impôs regras claras para limitar o poder dos senhores feudais. Não poucos murmuraram, mas todos obedeceram. Henrique II não governava com sorrisos. Governava com decisões, herdara de sua mãe, Matilda, a inteligência estratégica. Herdara do avô, Henrique I, a frieza administrativa. E algo mais, algo que ninguém esperava de um rapaz tão jovem: memória. Ele lembrava dos rostos dos traidores, dos que riram da humilhação de sua mãe, dos que vacilaram, e embora não os tenha punido todos de imediato, jamais os esqueceu. Ainda assim, Henrique não era apenas um restaurador da ordem. Ele foi também um construtor de impérios. Com seu casamento com Eleanor da Aquitânia, tornava-se não só rei da Inglaterra, mas também senhor de vastas regiões no oeste da França. Aquitânia, Anjou, Normandia. Seu domínio se estendia do norte da Escócia até os Pirineus. Nenhum rei inglês antes dele havia governado tanta terra. Mas o que parecia um reinado dourado começou a mostrar rachaduras onde menos se esperava, dentro da própria família. Eleanor, sua esposa, era tudo menos submissa. Já havia sido rainha da França, era culta, carismática e politicamente ambiciosa. A princípio, o casal parecia invencível. Tiveram 8 filhos juntos, entre eles Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Mas com o tempo, os filhos passaram a ser usados como peças num tabuleiro que Eleanor queria influenciar e Henrique queria controlar. Henrique II governava com rigidez não apenas o reino, mas também os próprios herdeiros. Proibiu que os filhos governassem qualquer terra sem seu consentimento. Dividia entre eles territórios como se fossem favores e retirava quando se sentia desafiado. Isso criou um ambiente envenenado, onde cada filho crescia desconfiando do outro e do próprio pai. A rainha, percebendo o futuro sombrio, começou a se distanciar. Em segredo, incentivava os filhos a exigirem poder próprio. O que começou como tensão doméstica rapidamente escalou. Em 1173, os filhos de Henrique, liderados por Henrique, o jovem rei, Ricardo e Godofredo, se rebelaram contra o próprio pai, com o apoio de Eleanor e de diversos nobres franceses. O rei que havia reunificado o trono inglês agora via seus próprios filhos atacarem seus castelos. Viu cidades que havia restaurado pegarem fogo de novo. E mais cruel ainda, viu Eleanor,
A mulher que um dia cavalgara ao seu lado, ser capturada por seus soldados, ao lado dos rebeldes. Mandou que ela fosse trancada por anos em um castelo no sul da Inglaterra. Não havia paz duradoura para um rei feito da guerra. Henrique II derrotou os filhos, perdoou-os em público, mas nunca mais os olhou com ternura. O riso havia desaparecido de sua corte. Passou a andar com poucos homens, cada vez mais desconfiado. O rei jovem morria aos poucos, primeiro no coração, depois nos olhos, por fim, no corpo. Matilda, já idosa e reclusa num mosteiro na Normandia, morreu em 1167, sem nunca ter visto a Inglaterra governada em paz. Seu filho, coroado, forte e respeitado, carregava agora uma nova dor. A de ter fundado uma dinastia que se destruía desde dentro. Na noite em que soube da rebelião final dos filhos, Henrique II sentou-se só, diante da lareira, e disse a um escriba: Meu pai morreu por enguias, eu morrerei pelas cobras que criei. O trono, enfim, era seu, mas para Henrique II a coroa já não brilhava. Brilhava apenas nas moedas cunhadas, nos vitrais das catedrais, ou nas cabeças dos filhos que tanto odiava quanto amava. Ele havia vencido reis, derrubado castelos, dobrado barões, mas não havia vencido a história. E a história sempre cobra seus débitos, com juros acumulados no sangue. O velho rei passava seus últimos anos entre castelos úmidos, estradas empoeiradas e salas de audiências cercadas de desconfiança. Cada documento que assinava, cada rosto que via, carregava a dúvida. Este será o próximo a me trair? Em 1683, Henrique, o jovem rei, seu filho favorito, morreu de disenteria em plena rebelião. Suplicou ao pai no leito de morte que o perdoasse. Mas Henrique II, mesmo ao receber a notícia, não chorou. Dizem que olhou fixamente para a parede de pedra e apenas sussurrou: Era meu filho. Mas já não era meu. A guerra doméstica continuou. Ricardo, o segundo filho mais famoso da história inglesa, rebelava-se contra o pai com o apoio do rei da França, Felipe II, antigo aliado de Henrique II, agora seu inimigo. A traição era dupla. Ricardo queria a coroa ainda em vida do pai. Felipe queria o trono inglês dividido como se fosse espólio. E então veio o golpe final. Em 1689, aos 56 anos, doente e perseguido, Henrique II foi traído pelo último em quem confiava, João, seu filho mais novo, o mesmo que mais tarde ficaria conhecido como João sem terra. Henrique confiava nele. Achava que ao menos aquele lhe seria fiel até o fim. Mas João havia se aliado secretamente a Ricardo e a Felipe. E a notícia caiu sobre o rei como uma sentença. Na manhã em que recebeu a lista dos nomes que se juntaram aos inimigos, o velho rei leu um por um. Quando chegou ao nome de João, deixou cair o pergaminho no chão e se virou para a parede. Um dos servos disse que ele murmurou apenas: Agora tudo acabou. Tudo foi em vão. Poucos dias depois, Henrique II morreu no castelo de Chinon, com febre alta e dores insuportáveis. Recusou os últimos sacramentos, recusou o perdão, recusou ser chamado de rei. Queria morrer como homem, não como símbolo. Ao seu lado, não havia filhos, nem esposa, nem amigos. Apenas monges, e o som distante das badaladas de um sino que ninguém sabia por quem dobrava. Seu corpo foi enterrado na abadia de Fontevraud, ao lado de sua esposa Eleanor, que ainda estava viva e presa por ordens dele. Mais tarde, Ricardo Coração de Leão também seria enterrado ali. E ainda depois, João, pai, mãe, filhos, todos deitados, lado a lado. Mas a paz que não tiveram em vida jamais os alcançou na morte. O reinado de Henrique II marcaria o início da lendária dinastia Plantageneta, que governaria a Inglaterra por mais de 300 anos, com cruzadas, assassinatos, guerras contra a França e, no fim, a Guerra das Rosas.
Mas nenhum dos que herdaram sua coroa escapou do padrão que ele mesmo herdara, porque tudo começara com um rei que comeu demais. Henrique I morreu sozinho, por causa de sua gula e orgulho. Matilda passou a vida lutando contra o mundo por um direito que lhe era negado apenas por ser mulher. Henrique II reconstruiu o trono, apenas para vê-lo ruir sob os próprios filhos. A Inglaterra sobreviveu, mas o preço foi pago em gerações partidas. No fim, quando se apagam os sinos, queimam-se os estandartes, enterram-se os reis, sobra apenas uma lição, simples, cruel e silenciosa. Não é o trono que destrói os homens, é o medo de perdê-lo. A morte de Henrique II parecia o fim de uma era, mas o que muitos não percebiam, ou não queriam perceber, era que, no fundo, ela era apenas mais uma dobra na corrente que se arrastava desde a primeira enguia mal digerida por Henrique I. Porque o poder, uma vez marcado por sangue, raramente volta a ser limpo. Ele mancha, ele pesa, e ele nunca morre, apenas troca de mãos. Quando Ricardo Coração de Leão ascendeu ao trono, o povo comemorou como se a Inglaterra, enfim, tivesse encontrado o rei perfeito, jovem, corajoso, heróico. Mas Ricardo não queria governar, queria guerrear. Passou apenas 6 meses em solo inglês ao longo de seus 10 anos de reinado. Partiu para a Terra Santa, sedento por glória, cruzadas e canções épicas. Deixou o reino nas mãos do irmão, João sem terra. E foi aí que o fantasma de Henrique I voltou a assombrar a história. João era o filho rejeitado, o traidor final, o que assinaria a Magna Carta após empurrar o país para o colapso. Mas mais que isso, era o reflexo de todos os vícios herdados. A ganância de Henrique I, a frieza de Matilda, a desconfiança paranoica de Henrique II. Só que sem o brilho, sem a inteligência, sem o pulso. Ele perderia terras, aliados e até o respeito do clero. O Papa o excomungaria. Os barões se revoltariam. E a Inglaterra entraria em outra espiral de conflito. É aqui que a história nos força a olhar para trás com outros olhos. Porque, desde o começo, a morte de Henrique I por causa de um banquete não foi um acaso. Foi um símbolo. Um rei morre por excessos, e o reino herda uma sucessão de insuficiências. Insuficiência de amor entre pai e filhos. Insuficiência de confiança, de perdão, de visão. Durante décadas, os monarcas seguintes se revezaram tentando restaurar aquilo que Henrique I havia perdido em uma noite: o controle absoluto. Mas não havia mais controle possível. Cada concessão, cada castelo dado, cada lei imposta sob chantagem, era mais uma rachadura na muralha do poder real. A partir da Magna Carta, os reis da Inglaterra seriam para sempre observados, contestados, limitados. Não haveria mais lugar para um rei-deus. O que viria seria um novo modelo de soberania, imperfeito, conflituoso, cheio de hipocrisias, mas inevitável. E no fundo disso tudo, a figura de Matilda pairava como uma sombra esquecida. Ela nunca reinou oficialmente, nunca usou a coroa. Mas sua luta, sua persistência, sua presença, foi o catalisador. Ela ensinou ao reino que uma mulher podia desafiar o impossível. E ensinou aos filhos que poder não era dado, era tomado, mesmo que ao custo da paz. Séculos mais tarde, Isabel I subiria ao trono e seria aclamada como uma das maiores monarcas da Inglaterra. Mas só o pôde fazer porque outras mulheres antes dela, como Matilda, aceitaram ser odiadas para que um dia outra pudesse ser respeitada. Assim, o que começa como uma morte absurda, um rei inchado por enguias, transforma-se num rio de ferro e sangue que esculpe a história de uma nação. Cada traço do poder inglês carrega os genes de Henrique I, não os genes biológicos, mas os da ambição, da rigidez, do preço pago pela ilusão da eternidade. Em Fontevraud, onde jazem Henrique II,
Eleanor da Aquitânia, Ricardo e João, as tumbas estão lado a lado. Parecem tranquilas, mas não estão. Ali não repousa uma família. Ali repousa uma dinastia que jamais conheceu o silêncio. Ela nasceu para obedecer, mas escolheu lutar. Matilda da Inglaterra, filha de Henrique I e da rainha Matilde da Escócia, veio ao mundo em 1602 envolta em silêncio cerimonial e expectativa política. Era a filha mais velha do rei, mas ninguém naquela corte achava que um dia ela herdaria o trono. Afinal, ela era mulher, e mulheres, naquele tempo, só herdavam joias, não reinos. Ainda criança, foi enviada ao Sacro Império Romano-Germânico para se casar com o imperador Henrique V. Lá cresceu entre mosteiros, exércitos, burocratas e disputas territoriais. E foi nesse ambiente, não como princesa, mas como imperatriz, que Matilda se formou. Fluente em latim, estrategista nata, conhecedora do direito e, mais que tudo, acostumada a mandar. Mas quando o imperador morreu, em 1625, Matilda voltou à Inglaterra com um novo título e nenhum trono. Seu pai, viúvo de herdeiros legítimos após a morte trágica de seu filho Guilherme, no naufrágio do White Ship, olhou para a filha e, pela primeira vez, reconheceu que ela era sua única esperança de continuidade dinástica. Foi aí que começou a tragédia. Henrique I exigiu que todos os barões do reino jurassem fidelidade à sua filha. Um gesto ousado, inédito, mas também frágil, porque a política da época não era feita de honra, e sim de conveniência. Assim, quando o rei morreu em 1185, bastou que um primo ambicioso, Estevão de Blois, cruzasse o canal mais rápido, fosse coroado e tomasse tudo o que era dela. Matilda não chorou. Organizou, com a ajuda de seu meio-irmão bastardo, Roberto de Gloucester, iniciou uma longa campanha militar para reconquistar o que lhe havia sido roubado, a anarquia, como os cronistas chamariam mais tarde. Mas para Matilda, aquilo não era caos, era resistência. Cada castelo, cada emboscada, cada cerco, era um grito de que ela não seria apagada. Mas o mundo não estava preparado. Quando entrou triunfante em Londres, pronta para ser coroada, os próprios cidadãos se rebelaram contra ela. Não porque fosse cruel, mas porque não sorria, não pedia, não fingia ser pequena. Matilda comandava como rei, e por isso foi acusada de ser orgulhosa, fria, arrogante. Os mesmos traços que em um homem seriam lidos como liderança, nela foram lidos como soberba. Ela fugiu, luta após luta, viu seus aliados morrerem, seus inimigos se multiplicarem, mas jamais se ajoelhou. Nem mesmo quando foi cercada no castelo de Oxford e escapou numa noite de neve, vestida de branco, caminhando sobre o gelo como um espectro da realeza rejeitada. No fim, Matilda percebeu que não governaria com a coroa, mas talvez pudesse governar através do sangue. Treinou seu filho, Henrique Plantageneta, como herdeiro. Planejou, esperou. E finalmente, quando Estevão perdeu o filho, e Henrique cresceu com aliados e vitórias, ela cedeu o palco, mas não a história. Ela morreu em 1167, em um mosteiro da Normandia. Nunca foi coroada, nunca governou formalmente. Mas tudo que veio depois dela teve seu nome nas entrelinhas. Foi por causa dela que Henrique II reinou. Foi por causa dela que os barões aprenderam que a coroa pode ser contestada. Foi por causa dela que, séculos depois, outra mulher, Isabel Pimpo, pôde subir ao trono sem ser chamada de heresia. Matilda não foi a primeira mulher a tentar reinar, mas foi a primeira a quase conseguir e a nunca desistir. A coroa era minha por direito, mas foi minha dignidade que a tornou legítima. Matilda, carta apócrifa atribuída. Hoje, seu túmulo em Bec, Normandia, está em silêncio. Raras flores, nenhum trono.
nenhum mármore dourado. Mas talvez na pedra fria que cobre seus ossos ainda ecoe o juramento que ela carregou sozinha por 2 décadas. Eu sou filha de um rei, e serei lembrada como tal. Poucas mulheres na história carregaram tantas coroas quanto Eleanor da Aquitânia. Famosa, bela, perigosa. Ela foi duquesa soberana, rainha da França, rainha da Inglaterra, mãe de reis e prisioneira do próprio marido. Mas, acima de tudo, foi livre. Em um tempo em que isso, para uma mulher, era quase um crime. Eleanor nasceu em 1122, herdeira direta do vasto ducado da Aquitânia, uma das regiões mais ricas e cultas da França. Enquanto a maior parte da Europa vivia sob o peso da ignorância e da espada, a corte aquitana era um oásis de poesia, arte, cavalaria e refinamento. E foi nesse solo fértil que ela aprendeu algo que marcaria toda a sua vida. O poder podia ser feminino e absoluto. Com apenas 15 anos, casou-se com Luís Fete da França, e assim se tornou rainha. Mas Luís era tudo o que Eleanor desprezava: piedoso, hesitante, fraco. Enquanto ela queria agir, ele queria rezar. Enquanto ela escrevia poemas, ele buscava monges. Durante a Segunda Cruzada, Eleanor acompanhou o marido até a Terra Santa, mas não como espectadora. Ela marchava à frente, vestida como guerreira, aconselhando os generais. Isso escandalizou os nobres. Mas o que realmente destruiu o casamento foi o fato de Eleanor não se curvar. Exigiu a anulação, conseguiu. E saiu da França com algo que nenhum rei podia tirar. A Aquitânia era dela, e de mais ninguém. No mesmo ano, 1152, casou-se com Henrique Plantageneta, duque da Normandia, conde de Anjou, e 2 anos depois, rei da Inglaterra. Agora, Eleanor era rainha de 2 mundos. Ao lado de Henrique II, construiu o maior império territorial da Europa Ocidental, do norte da Escócia aos Pirineus franceses. Juntos, tiveram 8 filhos, entre eles Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. Mas Eleanor não foi uma rainha decorativa. Enquanto Henrique guerreava, ela governava províncias, intermediava tratados, organizava casamentos estratégicos, era amada pelos trovadores e temida pelos conselheiros. Ainda assim, o casamento se deteriorou. Henrique se cercava de amantes. Um delas, Rosamund Clifford, tornou-se símbolo de humilhação para Eleanor. Ela, que reinava como igual, agora era tratada como obstáculo. Em 1673, diante da arrogância do marido e da crescente repressão, Eleanor tomou uma decisão que nenhum rei esperaria. Apoiou os próprios filhos contra o pai. Incentivou uma rebelião armada, coordenou alianças com o rei da França e levantou estandartes contra Henrique II. Foi traída, capturada e, ironia suprema, trancada por 15 anos em castelos ingleses pelo próprio homem que ela ajudou a transformar em rei. Durante esse tempo, ela não viu os filhos crescerem. Não enterrou o filho mais velho, Henrique, quando morreu em rebelião. Não impediu a guerra entre Ricardo e João. Mas, mesmo presa, manteve-se viva politicamente. Escrevia cartas secretas, alimentava alianças, costurava o futuro. Quando Henrique II morreu, em 1189, foi Eleanor quem voltou ao centro da política, libertada, envelhecida, mas intacta. Ela acompanhou Ricardo até sua coroação. Administrou o reino durante sua cruzada. E até viajou até Castela para garantir casamentos que selariam paz entre dinastias. Morreu em 1204, aos 82 anos. Um feito raríssimo para sua época. Foi enterrada em Fontevraud, ao lado de Henrique II e de Ricardo. Seu túmulo a mostra deitada, com um livro nas mãos, olhos abertos, como se ainda estivesse governando. Eleanor foi mais do que uma mulher de reis, foi autora de si mesma. Em cada gesto, em cada traição, em cada silêncio e cada comando, escreveu um capítulo da história inglesa e francesa que muitos tentaram apagar, mas nenhum conseguiu. Eu nasci para ser soberana. Se chamam isso de pecado, então que todas as rainhas pequem. Atribuição lendária a Eleanor. Ele é lembrado como herói. Um cavaleiro de armadura reluzente, espada em punho, enfrentando os sarracenos sob o sol do Oriente.
Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, ícone das cruzadas, símbolo de coragem. Mas por trás da lenda dourada, há uma história menos épica e muito mais humana. A história de um rei que quase não governou, que passou mais tempo em guerra do que no trono, e que, no fim, morreu por uma bala perdida em um cerco insignificante. Ricardo nasceu em 1157, terceiro filho de Henrique II e Eleanor da Aquitânia. Desde cedo, mostrou-se mais ligado à mãe do que ao pai. Cresceu entre os trovadores e cavaleiros da Aquitânia, envolto em uma cultura que glorificava o ideal do guerreiro poeta. Foi educado para lutar, não para administrar, e amou essa vocação. Quando jovem, uniu-se às rebeliões contra o próprio pai. Junto com os irmãos Henrique e Godofredo, levantou exércitos em nome de autonomia, de território, de glória. A verdade, Ricardo nunca quis ser súdito, nem mesmo do homem que lhe deu a vida. Queria independência. Queria seu próprio trono e, se possível, seus próprios campos de batalha. Com a morte do irmão mais velho, Henrique, tornou-se herdeiro direto. E quando Henrique II morreu em 1689, Ricardo ascendeu ao trono da Inglaterra. Mas, para ele, isso era apenas um detalhe. Sua mente já estava voltada para outro lugar, Jerusalém. A Terceira Cruzada tornara-se seu projeto pessoal. Juntou recursos, vendeu cargos, drenou cofres e partiu. Foi o rei cruzado por excelência. Conquistou cidades, derrotou exércitos muçulmanos, duelou com Saladino, encantou aliados e intimidou inimigos. Sua coragem no campo de batalha era inegável. Mas enquanto a Europa cantava seus feitos, a Inglaterra permanecia órfã de rei. Ricardo passou apenas 6 meses em solo inglês durante todo o seu reinado de 10 anos. O custo de sua ausência foi imenso. Seus cofres foram esvaziados pelas campanhas. Impostos abusivos destruíram a economia popular. E pior ainda, seu irmão João, aquele mesmo que mais tarde assinaria a Magna Carta, conspirava pelas sombras, tentando tomar o trono. Em 1692, no caminho de volta da Terra Santa, Ricardo foi capturado pelo Duque da Áustria, seu antigo aliado, agora ressentido. Foi entregue ao imperador do Sacro Império, que exigiu um resgate astronômico. A Inglaterra, já falida, foi espremida ainda mais. A população pagou com suor e sangue a liberdade de um rei que nunca tinham visto de perto. Mesmo libertado, Ricardo não voltou para governar. Voltou para guerrear. Passou os últimos anos em conflitos contra o rei da França, Felipe II, antigo aliado, agora traidor. Numa dessas campanhas, em 1599, durante um cerco a um castelo menor no interior da Aquitânia, foi atingido por uma flecha no ombro. A ferida infeccionou. E assim, o rei cavaleiro morreu. Não em batalha, mas em uma cama fétida, de febre e pus. Seus últimos dias foram silenciosos. Dizem que perdoou o arqueiro que o atingiu, e que morreu com os olhos fixos no teto de pedra, como se contemplasse não o céu, mas um império que nunca conseguiu segurar entre as mãos. Foi enterrado em Fontevraud, ao lado do pai Henrique II e da mãe Eleanor. Um túmulo frio para um rei incandescente. Mas o que deixou para trás? Nenhum filho, nenhum herdeiro direto, nenhuma política sólida. Deixou uma Inglaterra exaurida, um irmão ambicioso, um povo cansado e uma lenda, grande, dourada e enganosa. Porque Ricardo, apesar da bravura, não foi um rei, foi um símbolo. E símbolos não governam, inspiram, mas não sustentam. Tive o coração de um leão, mas precisei de outro para manter a coroa firme. Frase apócrifa atribuída ao rei João anos depois. Começou com um homem morto por enguias. Henrique I, o rei que acreditava no controle absoluto, morreu sozinho, envolto por febres e dores intestinais, após um banquete exagerado. Pensava que dominava tudo, a terra, os nobres, o destino. Mas não controlava nem o próprio estômago. Morreu sem filhos homens legítimos, e ao tentar coroar sua filha Matilda, abriu a primeira fenda no chão da Inglaterra. Uma fenda que se alargaria por décadas. Veio então a guerra. Estevão, o usurpador. Matilda, a imperatriz esquecida. Uma década de fome e lanças, de castelos incendiados e juras quebradas. O povo no meio, a cruz em silêncio.
o trono, um espectro. Depois, Henrique II reconstruiu o que pôde. Tão implacável quanto seu avô, mas tão vulnerável quanto o pai. Reinou com punho de ferro, mas morreu cercado por traições, inclusive de seus filhos e da mulher que mais amou, Eleanor da Aquitânia. E então veio Ricardo Coração de Leão, o rei que fugiu do reino, o símbolo de bravura que morreu sem governar, e João sem terra, o rei que ficou, e afundou em sua própria incompetência, até ser forçado a assinar a Magna Carta, limitando para sempre o poder real inglês. 5 reis, 3 rainhas, 30 anos de guerra, séculos de heranças, e apenas um fio ligando tudo, a obsessão pela coroa. Mas o que é a coroa? Ela pesa, não em ouro, mas em sangue. Pesa quando um pai desconfia do próprio filho. Pesa quando uma mulher é impedida de reinar apenas por ser mulher. Pesa quando um rei morre com flechas no peito ou com veneno no estômago. Pesa mais ainda quando o povo morre de fome para apagar os castelos e resgatar reis ausentes. A dinastia Plantageneta, nascida do ventre de Matilda e da vontade férrea de Henrique I, ergueu o Império Inglês medieval, mas também lançou as sementes de seu próprio colapso. Cada geração se afastava mais da fundação e mais de si mesma. Eles deixaram um legado, não de paz, mas de advertência, porque no fim, nenhum deles venceu. Henrique I foi esquecido, Matilda foi negada, Henrique II foi traído, Ricardo foi abandonado, João foi forçado a ajoelhar-se, e cada um deles, do mais nobre ao mais vil, morreu sem o que mais buscavam, a eternidade. Se hoje seus nomes ainda ecoam, não é por seus triunfos, é porque nos lembram do que o poder pode fazer com os homens e do que os homens fazem uns com os outros por poder. Na cripta fria de Fontevraud, as tumbas ainda estão ali. Henrique, Eleanor, Ricardo, João, lado a lado, em pedra, em silêncio. No final, todos os reis dormem igual. A diferença está em quem eles deixaram acordado.